Conselheiros, senhor procurador, senhora secretária, nós estamos declarando aberta a 16ª sessão ordinária do Pleno, realizada em 4 de maio de 2022. Inicialmente, eu passo a palavra à senhora secretária para comunicações, indicações, etc. Bom dia a todos. Nós temos hoje 4 pedidos de sustentação oral, sendo o primeiro 5668-2020, da relatoria do conselheiro Marcelo Tavares Silva, que trata de um recurso de revisão com pedido de tutela de emergência, de urgência e efeito suspensivo interposto sobre o processo número 2033-2008, TCE, da Secretaria de Estado do Governo do Maranhão, responsável, Júlio César de Souza Matos, e sustentação oral do Dr. Fábio Luiz Costa do Ailib. Processo número 4.448-2012, da relatoria do conselheiro substituto Antônio Blackout Costa Barbosa, que trata da prestação de contas anual do presidente da Câmara do Município de Fortaleza dos Nogueiras, exercício financeiro 2021. Responsável, Maria de Fátima Souza Fernandes. Sustentação oral, doutor Antônio Augusto Souza. Processos números 3821-2012 e 3825-2012, da relatoria do conselheiro substituto Osmário Freire Guimarães, que trata da prestação de conta do FMS e do FMAS do município de Miranda do Norte, exercício financeiro 2011. Responsáveis, Carlos Eduardo Fonseca Belfort, José Lourenço Bonfim Júnior e Edivalda Delmondes Feitosa Bonfim. É só, doutor. Senhor presidente, eu já adiantaria, por favor, que não relatarei hoje esses 2 processos que estão com pedido de sustentação oral, que é o 3821 e 3825-2012, até para liberar os senhores causitos. Liberar os advogados estão presentes aí. Então, fica só uma sustentação oral, que é o processo 5668, relatoria do conselheiro Marcelo Tavares. Senhor E presidente, antes de passar a palavra... Pois não? o processo 4448-2012, que está aí na lista de sustentação oral, estou suspendendo o julgamento para a próxima sessão. Isso, eu estava informado disso, está certo, ok. Eu trago aqui também para homologar. Desculpa, senhor presidente. É porque eu também tenho um processo para devolver da relatoria do doutor Álvaro César, no momento adequado. É um processo de Lago do Junco. Ele é o 4836-2016. No momento adequado. No momento adequado, devolverei. Excelência, devolve. Trago aqui a resolução 367, que dispõe sobre a convocação, estrutura, organização e realização da 2ª Conferência Estadual de Transparência e Controle Social pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e da outras providências para homologação. E, portanto, agora, passando a palavra ao conselheiro, nós, como é de praxe, vamos passar a palavra ao conselheiro relator do processo que tem sustentação oral para... Senhor presidente, senhor Excelência já concedeu a palavra aos conselheiros para o momento sim. administrativo? Ainda administrativo, não, né? Tá, ok. Uma palavra aos eu quero pedir a conselheiros. palavra. Eu quero devolver aqui o processo 2.967/2010, é um processo da Prefeitura Municipal de Lagoa Grande, que eu relatei, o conselheiro Álvaro pediu vista e depois devolveu da mesma forma, e eu suspendi de pauta, então eu estou devolvendo aqui para o plenário, para Vossa Excelência
colher os votos, já que eu já votei, né, já dei o meu voto, mas falta colher os votos dos demais membros do tribunal. Então, fica a critério aí, Vossa Ok. Excelência. Processo 2.967/2010, Prefeitura Municipal de Lagoa Grande do Maranhão. Muito obrigado. Ok. Mais algum conselheiro que está lendo a palavra? Ninguém mais? Então, vamos passar a palavra já ao relator Marcelo Tavares, com a palavra. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhores da defesa, farei o relatório do processo 5568/2020, prestação de contas anual de gestores, recurso de revisão, maternidade Benedito Leite, exercício financeiro 2007, responsável Júlio César de Souza Matos, procurador Douglas Paulo da Silva. O acórdão recorrido é o 303/2010. Trago a debate nesta Corte de Contas o recurso de revisão interposto pelo senhor Júlio César de Souza Matos, ex-gestor da maternidade Benedito Leite, relativo ao exercício financeiro de 2007, que impugnou o acórdão PL-TCE número 303/2010, no qual, em face da inobservância às normas constitucionais, legais e regulamentares, foi julgada com fundamento no artigo 22, inciso 2º, da Lei 8.258/2005 e o artigo 191 do Regimento Interno do TCE, e regular as contas do recorrente do exercício financeiro de 2007, com aplicação de multa no valor de R$ 100.000. Em síntese, considerando a tempestiva propositura do instrumento recursal, sustenta o recorrente a nulidade do referido acórdão, pleiteando medida cautelar e, por final, a extinção do processo pelo decurso de mais de 10 anos dos fatos, aplicando a decisão normativa 06/2005 do TCE Maranhão. Em suas razões recursais, questiona a ausência do cumprimento do devido processo legal no processo de prestação de contas com a garantia do contraditório e ampla defesa, assegurados na súmula vinculante número 03 do Supremo Tribunal Federal, ante a suposta invalidade de sua citação, por não ter alcançado a ciência do interessado, que regula o processo administrativo em decorrência do seu recebimento por terceiros e não pelo próprio destinatário. Argumenta que o pagamento de serviços sem licitação e cobertura contratual ocorreu por ser dever da administração pública pagar pelos serviços que eles foram prestados, estando o gestor obrigado ao cumprimento de avanças anteriores que a própria administração teria se responsabilizado. Sustenta ainda uma possível prescrição dos atos julgados no Acórdão 303/2010, com fundamento no artigo 1º da Lei 9.873/1999, bem como necessidade de adequação do julgado à atual jurisprudência desta Corte de Contas, considerando a decisão PL-TCE número 634/2020 como paradigma. Além, impugna pela aplicação da decisão normativa número 06/2005, TCE Maranhão, com a consequente emissão do acordo pelo julgamento regular com ressalva das aludidas contas. Recebido o presente recurso, o então relator entendeu pela existência de plausibilidade jurídica do pedido e perigo da demora, concedendo monocraticamente a cautelar pleiteada, posteriormente ratificada pelo plenário por meio da decisão PL-TCE número 457/2020. Em sequência, os autos foram encaminhados à unidade técnica que, após análise dos argumentos e documentos constantes no referido instrumento recursal, emitiu o relatório de instrução número 3041/2021, concluindo pelo não acolhimento dos argumentos e, consequentemente, pela manutenção dos termos do acordo número 303/2020. Em seguida, os autos foram remetidos ao Ministério Público de Contas, que, pelo seu procurador, emitiu o parecer de número 731/2021, opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, seu provimento, para anular o acordo PL-TCE Maranhão número 303/2020, em face de vício processual de citação não válida e, em seguida, julgar a prestação de contas da maternidade Benedito Leite como iliquidável, extinguindo o processo por aplicação do artigo 1º e 2º da decisão normativa 006/2005 e artigo 24 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Maranhão.
Em síntese, o relatório do processo, senhor presidente. Devolvo a palavra a Vossa Excelência para que possa ser iniciada a sustentação oral. Aprovado de acordo com o relator. Eu Não, pergunto... ainda não, presidente. Falta a Não, sustentação, desculpa. só o relatório. Desculpa. Eu estou meio... Com a palavra, o senhor... Para fins de registro, chamo-me Fábio Luiz Costa do Alibe, advogado, inscrito na OAB Maranhão, sob o número 9799. Sustentarei em favor do recorrente, senhor Júlio César de Souza Matos. Excelentíssimos senhores conselheiros desta egrégia Corte de Contas, a quem faço as devidas saudações na pessoa do excelentíssimo conselheiro relator, conselheiro Marcelo Tavares. Excelentíssimo senhor representante do Ministério Público de Contas, aqui presente, meu muito bom dia a todos, excelências. Conforme brilhantemente relatado pelo excelentíssimo conselheiro relator, o ponto nodal em discussão cinge-se, excelências, sobre a validade ou não da citação feita ao recorrente nos autos do processo de número 2933/2008, que gerou um acórdão 303/2010. E conforme se bem sabe, excelência, a citação, além dela ser um ato necessário e regular ao desenvolvimento de um processo, seja ele judicial ou administrativo, ele é um exercício do direito à dignidade da pessoa humana, o direito de ser ouvido, o direito de se defender adequadamente. E foi exatamente em razão dessa grave violação do direito à dignidade da pessoa humana que o recorrente buscou essa egrégia Corte de Contas para resgatar um direito tão caro, previsto inclusive na nossa Constituição Federal. E conforme já relatado pelo conselheiro relator, houve um pedido cautelar que prontamente foi deferido pelo conselheiro Washington Oliveira, relator à época do processo, atual presidente desta Corte, que em seguida foi ratificada à unanimidade por este plenário, excelência. À unanimidade. E peço venhas apenas para registrar 2 pequenos trechos da referida decisão, excelência. Peço aspas. A ausência de citação válida é um erro que gera cerceamento de defesa, que consequentemente causa prejuízo e dessa forma causa nulidade. E mais à frente. É obrigação legal e intransponível do órgão julgador, sob pena inclusive de inexistência total dos atos processuais subsequentes, que reveja seus atos a qualquer tempo. A qualquer tempo. Fecho aspas. Então, excelência, essa egrégia Corte reconheceu que, por se tratar de uma nulidade absoluta, ela pode ser reconhecida a qualquer tempo. Então, vamos ao caso. Onde reside a referida nulidade de citação? E aqui eu trago 2 circunstâncias que cravam a excelência a referida nulidade. A primeira delas, a citação foi recebida por um terceiro, que se chama Zélia de Soledade Batista. Assim consta assinado no AR, juntado aos autos do processo administrativo 2933/2008. E em razão da insatisfação do recorrente, este interpôs uma interpelação judicial contra a referida senhora. E essa senhora, em juízo, reconheceu que nunca abriu a referida carta de citação, que nunca a repassou ao recorrente, que nunca sequer avisou ao recorrente sobre a referida carta de citação. Então, como, excelência, ele poderia ter ciência inequívoca do processo em Testilha? E a segunda circunstância é tão grave quanto a primeira, excelência.
além dessa citação ter sido recebida por um terceiro, ela foi enviada à residência errada, endereço equivocado, um endereço que não era mais do recorrente. E tanto, o Ministério Público de Contas teve a diligência de consultar o cadastro do recorrente. Aqui eu me refiro a um acordo de 2010. E o Ministério Público constatou que só houve uma atualização cadastral do recorrente em 2011, ou seja, após até mesmo a lavra do vereanando acordo em Testilha. E agiu com o mesmo acerto e a mesma diligência de praxe o excelentíssimo conselheiro relator, conselheiro Marcelo Tavares. Após o parecer do Ministério Público de Contas, diligenciou perante esta egrégia corte para saber qual seria o endereço no cadastro Singer. E houve como resposta um endereço completamente distinto do que consta no AR. Portanto, excelências, por esses dois motivos, quais sejam? Seja porque a citação foi recebida por um terceiro estranho que reconheceu em juízo que nunca encaminhou essa citação ao recorrente, seja porque foi encaminhada a uma residência que não era mais do recorrente, aqui sim crava-se a nulidade de citação, excelência. Mas, em tempo de concluir, eu não poderia deixar de exaltar o parecer da Procuradoria de Contas dessa Egrégia Corte, pois com maestria enfrentou todas essas situações e, além de ter opinado pelo conhecimento e provimento do recurso de revisão que ora apresento a Vossas Excelências, entendeu em prestígio a segurança jurídica, considerando que se trata de contas de 2007, que se acha também o trancamento das contas diante de sua iliquidez. E diante desse breve exposto, excelência, pugno pelo conhecimento e provimento do recurso ora apresentado e em consonância com o parecer do Ministério Público de Contas, para que elas sejam consideradas ilíquidas e, consequentemente, o arquivamento do processo 2933 de 2008. Meu muito obrigado. Com a palavra, doutor Paulo, procurador. Bom dia a todos, senhor presidente, senhor relator, senhores conselheiros, senhores presentes, senhor advogado. É com muita felicidade aqui que volto aqui a esse plenário, até porque, depois da pandemia, é a primeira vez que presencialmente estou aqui junto de vocês e fico contente de estar aqui mais uma vez aqui nesse plenário, junto com vocês. Essa questão nós debatemos bem naquele ano eleitoral, o ano que teve essa liminar, tanto esse processo como o ano de 2007, quanto o exercício de 2008. Eu debati muito bem isso, juntamente com o doutor Douglas Paulo da Silva, sobre esses processos que tramitavam aqui, sobre essa maternidade, ao que certo, Marli Sarney. E nós chegamos a todas essas conclusões que foram exaradas nesse parecer e no exercício de 2008, sobre essas nulidades, dessas citações, e fugindo um pouco dessas nulidades, até porque nossa lei orgânica ela é um pouco diferente do que está no Código de Processo Civil. Ela não exige ali que a própria pessoa assine de próprio punho a citação, só que ela seja entregue no lugar que o jurisdicionado indicou, e essa responsabilidade é do próprio jurisdicionado. Mas o que eu quero dizer é que isso foi debatido aqui, foi debatido no Tribunal de Justiça, e isso já foi para o Tribunal de Justiça, de forma que todas essas questões elas estão pacificadas. Eu não tenho o que acrescentar no parecer do Dr. Douglas.
Então, eu ratifico o parecer escrito lá pelo meu colega, no sentido do provimento do recurso de revisão, no sentido de liquidação das contas, porque não há outra medida que não seja de mais justiça que essa. É o parecer, senhor presidente. O conselheiro Marcelo Tavares. Nos termos do artigo 139 da Lei Orgânica, bem como no artigo 289 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Maranhão, compete ao tribunal julgar o recurso de revisão interposto contra as suas decisões, no prazo de 2 anos, contados de forma contínua, a partir da publicação do acórdão ou do parecer prévio em nosso Diário Oficial Eletrônico. No caso em debate, o julgamento do processo de prestação de contas, número 2933/2008, que originou o acórdão PLTCE número 303/2010, se deu em 23 de nove de 2010 e o recorrente interpôs o recurso somente em 5 de outubro de 2020, ou seja, são 10 anos após. Ressalta-se que não merece prosperar a alegação da interrupção de prescrição do prazo para a proposição recursal em razão do ajuizamento da ação declaratória de nulidade do acordo impugnado, haja vista que a judicialização da demanda não é causa para interrupção de prazo na esfera administrativa. Nestes termos, restou verificada a intempestividade do presente recurso de revisão, não cabendo, portanto, seu conhecimento. Contudo, considerando que a matéria alegada é de ordem pública, cuja nulidade absoluta pode ser suscitada em qualquer momento, por não se convalidar com o tempo necessário o recebimento do presente recurso com petição autônoma, com base no próprio direito de petição, conforme a Constituição Federal, como também em decorrência do princípio de autotutela administrativa, nos termos da súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, no caso em debate, o vício citado se encontra no ato de citação, como muito bem colocou o nosso querido advogado, que não teria, segundo o recorrente, se aperfeiçoado em razão do direcionamento da correspondência para endereço diverso do gestor, impedida a formação do liame processual de forma adequada. Para melhor entendimento de Vossas Excelências, quanto à existência ou não da nulidade apontada, necessário se faz um breve resumo do histórico processual e das decisões já tomadas por esta Corte de Contas e pelo Poder Judiciário. Se não, vejamos. Como dito, através do processo 2933/2008, esta Corte de Contas julgou irregular a tomada de contas da maternidade Benedito Leite, integrante da administração direta, contra o exercício financeiro de 2007, de responsabilidade do senhor Júlio César Matos. No curso da instrução do aludido processo, foi realizada a citação do recorrente, constando no documento seu nome e endereço, obtido junto ao cadastro oficial de pesquisa deste Tribunal de Contas, constando em seu aviso de recebimento a assinatura do recebedor, obedecendo assim ao regramento próprio especial deste tribunal, qual seja o artigo 27, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Maranhão, que não exige como requisito, como bem aludido pelo eminente procurador, como requisito de validade da citação, o atesto da referida correspondência pelo próprio destinatário. Nesse sentido, é inclusive entendimento do TCU, no Acórdão 11.696/2021, segunda Câmara, Acórdão 4.748/2021 da primeira Câmara e Acórdão 680/2020 do plenário. E resignado com o julgamento pela irregularidade de sua prestação de contas, o recorrente não se valeu do recurso de reconsideração ou ainda de logo do recurso de revisão, buscando o que só fez 10 anos depois, buscando socorro no Poder Judiciário, quase um ano após o trânsito julgado da decisão, através da propositura de ação declaratória de nulidade, julgada procedente em decisão proferida no primeiro grau, mantida em segunda instância. Ou seja, ele buscou o Poder Judiciário, em primeiro grau teve êxito, em segundo grau teve êxito. Contudo, tal entendimento fora reformado pelo Superior Tribunal de Justiça ao prover em 24 de setembro de 2020 o recurso especial apresentado pelo Estado do Maranhão, RESP número 1762/610 Maranhão, reconhecendo que a conclusão da Corte encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte Superior, consolidada no sentido da validade da citação postal,
com aviso de recebimento, se entregue no endereço fornecido pelo próprio interessado, mesmo que recebida por terceiros. A referida decisão não foi modificada naquela Corte Superior até esta data, já tendo sido apreciados 2 embargos de declaração e um agravo interno. Assim, não obstante o entendimento exarado pelo Ministério Público de Contas, no parecer 731/2021, bem como a manifestação do então relator, quando da análise sumária para a concessão da medida cautelar, entendo pelas razões acima demonstradas não ter havido, no presente caso, irregularidade que acarrete a invalidade da citação do recorrente e, por via de consequência, a nulidade do acordo PL-TCE número 303/2010. Ou seja, o Poder Judiciário já se manifestou em Corte Superior pela validade da citação feita aqui no processo anterior, julgado em 2010. Portanto, fora de qualquer discussão de ser iliquidável ou algo parecido. Ademais, considerando que o ministro Francisco Falcão, relator do RESP número 1762/610, expressamente determinou o retorno dos autos à origem para que análise às demais matérias invocadas pelo autor da ação originária. Passo a adentrar nos outros pontos suscitados no recurso de revisão. Primeiramente, quanto ao pedido de modificação de entendimento desta Corte de Contas acerca das irregularidades apontadas no acordo PL-TCE número 303/2010, tendo como paradigma o acordo PL-TCE 634/2020, entende-se que o referido arresto não vincula esse tribunal, que deve observar entre seus julgamentos individualmente as ocorrências existentes. Isso já é prática aqui nesta Corte. Em cada prestação de contas apresentada por seu gestor, julgando motivadamente pela regularidade ou não das contas e aplicando as sanções cabíveis conforme a gravidade das condutas. No presente caso, as ocorrências apuradas no processo 2933/2008, em especial o pagamento de prestação de serviço sem cobertura contratual e sem licitação no montante de R$ 3.976.497,14, cuja natureza é insanável, consubstancia a prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo ou antieconômico, ou infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial descrita no artigo 22, inciso 2º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Maranhão, que acarreta o julgamento irregular das ditas contas, o que foi acertadamente promovido por esta Corte através do acordo PL-TCE 302/2010. A administração pública tem o dever de obediência aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e suas contratações, ressalvados casos específicos e definidos em lei, devem ser realizados mediante prévio procedimento licitatório, assegurando-se assim igualdade de condições de todos os concorrentes, e a seleção da proposta mais vantajosa para a administração, atendendo-se desse modo ao artigo 37 da Constituição Federal e aos regramentos contidos nos artigos 2º e 3º da Lei de Licitações. Nessa toada, também não merece prosperar o argumento de que o pagamento sem licitação e sem cobertura contratual teria ocorrido para cumprir o dever de pagar pelos serviços recebidos, posto que é insuficiente para justificar a inobservância do dever de licitar e de formalizar os contratos supracitados. De igual modo, como bem explanado pelo RIT número 3041/2021, a ponderação de que fatos alheios impõem alterações contratuais insuficientes para justificar a contratação de serviços terceirizados não previstos na Lei Estadual número 8.559/2006. Ressalta-se que o pagamento de serviços mediante indenização previsto no artigo 59 da Lei 8.666/93 é medida de natureza excepcional, que prestigia o enriquecimento sem causa da administração, devendo ser adotados todos os procedimentos previstos em lei para a exata identificação do objeto, beneficiário e da importância a ser paga, cujo valor corresponderá apenas ao custo do objeto executado mediante cálculos aferidos pela administração. No que concerne ao argumento de uma possível prescrição dos autos julgados no acórdão PL-TCE número 303/2010, por conta de uma extinção do poder-dever do Estado de aplicar pena ou sanção administrativa ao agente, com base no artigo 1º da Lei 9.873/1999, tem-se que este não se amolda ao presente caso, uma vez que esta Corte de Contas cumpriu com seu dever fiscalizatório num prazo razoável,
na análise da prestação de contas da maternidade Benedito Leite contra o exercício financeiro de 2007, em tempo, como disse, hábil, tendo seu julgamento validamente ocorrido em 23 de setembro de 2010, o que invalida a argumentação do Ministério Público de Contas no caso aqui já mencionado. Em função, caso, como a citação é válida, o julgamento se deu de forma regulamentar. Por fim, quanto à adoção da decisão normativa, como eu acabei de falar, TCE Maranhão, número 006/2005, tem-se que esta nasceu com o escopo de disciplinar os processos em trâmite há mais de 10 anos, entendendo que ultrapassassem do determinado lapso temporal, prejudicaria dessa forma a efetiva busca da verdade real, bem como a defesa da parte interessada, devendo desta forma, quando não existir comprovação de dano ao erário, a extinção do processo pelas contas serem liquidáveis, o que não aconteceu neste caso em análise. Ocorre que, no presente citação, diante da demonstração da validade de citação do gestor responsável, no curso da instrução processual da prestação de contas, confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, e por via de consequência o afastamento da nulidade do acordo PL-TCE, número 312/2010, não há o que se falar em aplicação de decisão normativa por falta de cumprimento de requisitos legais, a saber, a ausência de apreciação ou julgamento do mérito. Ante o exposto, sentindo do parecer do Ministério Público de Contas, voto no sentido que o Tribunal de Contas do Maranhão decida por receber o presente recurso de revisão como petição autônoma, fundamentado no direito de petição e no princípio da autotutela administrativa em face da nulidade absoluta, ausência de citação válida levantada pelo recorrente. Aqui quero lembrar que o caminho do Poder Judiciário foi o caminho escolhido pelo então gestor. E não logrou êxito. O Poder Judiciário se manifestou no Superior Tribunal de Justiça pela validade da citação. Não foi o remédio buscado e o remédio não fez o efeito almejado. Revogar os efeitos da decisão PL-TCE, número 457/2020, que referendou a medida cautelar número 011/2020, concedida monocraticamente e publicada no Diário Eletrônico deste Tribunal de Contas em 9 de outubro de 2020, por considerar válida a citação ocorrida nos autos do processo 2933/2008, confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso especial 1762.610. No mérito, negar provimento ao pedido, por entender que as justificativas oferecidas pelo recorrente não foram capazes de modificar o mérito em relação às ocorrências que motivaram a decisão recorrida, considerando as conclusões do relatório de instrução 3041/2021, no FIS 3, líder 11, devendo ser mantido integralmente todos os termos estabelecidos no acordo PL-TCE número 302/2010, no sentido de julgamento irregular e da aplicação das multas, além dos encaminhamentos determinados na decisão recorrida, referente à tomada de contas da maternidade Benedito Leite relativa ao exercício financeiro de 2007, tendo como responsável o senhor Júlio César de Souza Matos, nos modos do artigo 1º e 2º, artigo 22, inciso 2º também da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Maranhão. Dar ciência ao interessado e encaminhar os autos para que todos os procedimentos necessários ao fiel cumprimento da presente decisão. Arquivar os autos após o cumprimento de todas as providências cabíveis e transcorridos os prazos legais. Ou seja, senhor presidente, aqui nós tivemos uma corte superior do país confirmando o nosso regimento interno, a nossa lei orgânica e considerando válida uma citação cujo remédio tinha sido buscado no Poder Judiciário. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Ok. Vossa Excelência quer continuar relatando? Senhor presidente, Não. eu quero pedir vista do processo. Ok. Vista com o conselheiro Pavão. Então, me permita continuar a relatoria dos demais processos. E agradeço a defesa do eminente advogado. Processo número 4470/2017, TCE Maranhão, prestação de contas anual, embargo de declaração, Câmara Municipal de Itinga do Maranhão.
exercício financeiro 2016. Responsável, Geuciane Torres da Silva, ex-presidente, Câmara Municipal de Itinga do Maranhão. E Ministério Público de Contas, procuradora Flávia Gonzalez. Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do acordo PLTCE número 438/2021, que obrigou a irregular as contas do responsável acima citado do exercício financeiro de 2016, com imputação de débito no valor de R$ 4.836 e aplicação de multa no valor de R$ 4.483,60, com fundamento no artigo 22, em face de prática de ato de gestão legal, ilegítimo e antieconômica. Em suas razões, sustenta o embargante suposta omissão referente aos critérios de gradação utilizados para a fixação do valor imputado. Submetida à análise do Ministério Público de Contas, sobreveio parecer opinando pelo não conhecimento do recurso, face à intempestividade recursal e, no mérito, pelo seu não provimento diante da ausência da omissão alegada. Analisando detalhadamente os fatos e fundamentos trazidos e divergindo da tavenha do parecer do Ministério Público de Contas, verifica-se que os embargos de declaração foram apresentados tempestivamente. Eis que a publicação do acordo se deu no dia 1º de fevereiro de 2022 e a oposição de embargos no dia 7 de fevereiro de 2022, segunda-feira, dentro do prazo legal de 5 dias, visto que o prazo findou-se em 6 de fevereiro de 2022, domingo, recaindo, portanto, no dia útil subsequente. Ademais, constata-se que no acordo embargado não houve omissão em relação à quantificação do débito e, consequentemente, da aplicação das multas, pois neste foi feita expressa referência aos itens do relatório de instrução que pormenoriza as ocorrências que fundamentaram a decisão desta Corte de Contas. Em relação à gradação das multas, estas foram aplicadas em estrita observância dos artigos 66 e 67, parágrafo 3º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Maranhão, e no artigo 274, parágrafo 3º do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Maranhão. Face o exposto ante a ausência da omissão alegada, concordando parcialmente com o Ministério Público de Contas, voto no sentido de que este Tribunal de Contas conheça os presentes embargos de declaração, negando-lhe provimento no mérito, mantendo assim a integralidade das disposições do acordo PLTCE número 438/2021. É como voto, senhor presidente. Próximo. Processo número 3192/2012, TCE Maranhão, prestação de contas anual de gestor, município São João do Caru, exercício financeiro 2011, responsável Alisson Luiz Camporês, ex-prefeito, procuradores Sanzo Fabiano Matoso e Walter Ribeiro de Vasconcelos Neto, Ministério Público de Contas, procurador Douglas Paulo da Silva. A prestação de contas em debate foi submetida à análise da unidade técnica, que após a apresentação de defesa e sob a ótica da ordem de serviço número 01, de março de 2017, concluiu pela manutenção da ocorrência quanto à inobservância do limite de gastos com pessoal, que superou em 0,31% contido no artigo 169 da Constituição Federal e artigo 20 da Lei Complementar 101/2000. Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas, sobreveio parecer opinando pela aprovação com ressalvas das contas de governo do referido município. Desta feita, considerando que a superação do limite supracitado pelo seu valor percentual configura uma irregularidade de baixa relevância, aliado ao fato de atendimento dos demais índices constitucionais, onde se vê que a gestão municipal aplicou 40,70% na manutenção e desenvolvimento do ensino e 63,14% dos recursos oriundos do Fundeb em gastos com remuneração de profissionais da educação, tendo ainda aplicado 18,49% dos recursos com despesas com saúde, em consonância com o parecer do coleno do Ministério Público de Contas, voto pela emissão de parecer prévio pela aprovação com ressalvas da prestação de contas anual de governo da Prefeitura de São João do Caru, exercício financeiro de 2011, de responsabilidade do senhor Alisson Luiz Camporês. Notificação do referido município, através do seu gestor, para conhecimento e adoção das providências cabíveis quanto à regularização nos anos subsequentes das infrações apontadas, de ciência às partes por meio de sua publicação no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e encaminhar, após o trânsito julgado, uma via original do parecer prévio, acompanhado das cópias dos autos, à Câmara Municipal de São João do Caru, para julgamento das respectivas contas com posterior arquivamento dos mesmos. É como voto, senhor presidente, e encerro hoje os processos de minha responsabilidade. Aprovado de acordo com o relator, e eu passo a palavra agora ao conselheiro Álvaro César.
Todos os processos de sustentação oral foram suspensos demais, né? Foram retirados de pauta, né? Suspensos. Então, passemos à etapa de relatoria de hoje. Então, senhor presidente... Eu tenho aquele processo que foi devolvido, né, do Ministério Público de Contas. Então, eu peço a licença para o senhor. Pois não! É para o senhor devolver esse processo aqui. Certo, senhor presidente. Então, senhor presidente, senhor relator, eu até peço desculpas pelo atraso, e foi um atraso bem relevante, mas eu gostaria de devolver em banca o processo 4836-2016, que é do Gabinete do Prefeito de Lago do Junco, é a prestação de contas anual de governo, exercício financeiro de 2015, de responsabilidade de Osmar Fonseca dos Santos. Tem um CPF aqui e não tem advogado constituído, muito embora conste aqui na observação que tenha havido produção de sustentação oral. O certo, senhor presidente, é que foi sustentado dados e números e houve produção de algumas alegações de falhas na unidade técnica. O certo é que não me chegou nem na minha mesa e nem juntado em anexo do processo números que contraditassem os que fossem apresentados pela unidade técnica, para que eu pudesse estudar e daí eu pudesse modificar o entendimento que está demonstrado nos autos. De sorte que eu não tenho outra opção a não ser, e eu vou me posicionar dessa forma sempre, ou quase sempre, no sentido de sempre exigir que quem vá contraditar os números que constem no processo faça de forma consistente, documentalmente, porque eu não posso ficar mudando só com alegações orais, tem que ter os documentos. Então, de forma que eu vou manter o parecer que está nos autos, que é pela desaprovação das contas já existentes. É o parecer, senhor presidente. Você está devolvendo para... Eu estou devolvendo para o doutor Álvaro César. Para o doutor Álvaro César, Já obrigado, se manifestar sobre isso. Então, esse processo 4.836 de 2016, com respeito à prestação de contas de 2015 de Lago do Junco, ele já foi relatado por minha pessoa e, após minha relatoria, o doutor Ministério Público de Contas, o Paulo Henrique, pediu vistas. Mas, como já faz algum tempo, eu vou... Não era melhor trazer esse processo na próxima sessão? Não, já abri aqui o voto em si, já fui... Deu tempo eu consultar aqui o processo, reabri-lo, e está aqui na minha tela, no meu escritório, que ok. eu posso fazer a manifestação, Tá já certo. para ganharmos tempo, né? Tá ótimo. Então, ok. Tá bom? Tá. Então, como vimos, o parecer do outro Ministério Público de Contas manteve o seu parecer anterior, que era pela desaprovação das contas, do ordenador de despesas de Lago do Junco, do exercício 2015. E nesse meu relatório, que já foi proferido, eu me manifestei concordando com o parecer do outro Ministério Público de Contas, votando, concordando de acordo com o me pareceu 1740 de 2020, da lá, inclusive o doutor Paulo Reis, que já se manifestou agora em banca, julgar irregulares as tomadas de contas da Câmara Municipal de Lagoa Grande do Maranhão, exercício 2012, responsabilidade do senhor Antônio Francisco Carvalho. Desculpe, passou adiante. Mudança de página. Desculpem. O município de Lago do Junco não cumpriu a determinação de investir no mínimo de 60% do Fundeb. E também teve falhas quanto
ao percentual de um valor considerável, que deu um montante a menor de R$ 307.206,81. A transparência, a Prefeitura descumpriu o solicitado nos itens 1 e 2 do artigo 48, a linha A da Lei 10.101 de 2001. E, diante do exposto, também não há disponibilização das referidas informações em tempo real, conforme exige o inciso 2 do parágrafo único do artigo 48 da Lei da LC 101 de 2000. Então, eu voto de acordo com o MP, que depois seja encaminhado após a sua publicação à Procuradoria-Geral de Justiça, em 5 dias após o trânsito em julgado, um aviso do parecer prévio, enviar à Câmara de Vereadores do Lago do Junco, em 5 dias após o trânsito em julgado, o parecer prévio, acompanhando o respectivo processo de contas do Balanço Geral do município. Esse é o meu voto. E passarei agora a ler os processos da pauta de hoje. Então, passo agora a relatar o processo 2052-2012 da Prefeitura Municipal de Caxias, Maranhão. Exercício 2011. Responsabilidade de Humberto Ivar Araújo Coutinho, prefeito. Eu voto a prestação de conta do exercício financeiro de 2011, responsabilidade já citado, houve a emissão parecer prévio do Ministério Público de Contas pela aprovação das contas. Eu concordo com o parecer do Ministério Público de Contas, que seja emitido parecer prévio pela aprovação de contas e enviar à Câmara de Vereadores de Caxias após o trânsito, de 5 dias após o trânsito julgado, nosso parecer prévio. Esse é o meu voto. Processo 3.626, 2013, é um recurso de reconsideração sobre o acordo PLTCE 186 de 2020, da Secretaria de Estado de Educação do Maranhão, exercício de 2012, tendo como recorrente João Bernardo Azevedo Bringel, secretário no período de 1/1 a 1/11 de 2012, e Pedro Fernandes Ribeiro, secretário no período de 1/11 a 31/12 de 2012. Nesse processo, eu manifesto minha discordância com o parecer do Ministério Público de Contas, número 219 de 2022, da lavra do Dr. Douglas Paulo da Silva, conhecer do presente recurso de reconsideração por preencher todos os requisitos da admissibilidade e conhecer o provimento parcial com ressalva, por entender que foram apresentadas informações capazes de sanar parte das irregularidades. E quanto às outras irregularidades remanescentes, foram sem grandes diferenças nem despesas, irregularidades, que seja aplicada uma multa. Então, modificando o acordo PLTCE 186 de 2020, dos dois responsáveis, os valores já citados, e manter uma multa de R$ 15.000. É esse o meu voto quanto a esse processo. Doutor Álvaro. Certo, pois não. Eu queria só sobre o processo aqui de Caxias, que passou aí, houve comando para remeter para a Câmara, porque, pelo que eu me lembro, o doutor Humberto Coutinho é falecido. Houve isso? É porque eu... Certo. O doutor Humberto Coutinho é falecido, acho que deve ser arquivado, não encaminhado para a Câmara. É porque é liquidável, né? Sem dúvida alguma. Aí, nesse caso, eu acompanho o parecer do outro Ministério Público de Contas em banca. É porque só isso. Este alerta que nos foi dado. Eu não prestei atenção no detalhe do falecimento. Esse processo que ele se manifestou de Caxias.
Ele foi pela aprovação. O processo 4.623, 2014. Está de acordo com a ordem aí, né? 4.623, 2014, prestação de conta anual de governo de Santo Antônio dos Lopes, exercício 2013, de recorrente, Eunélio Macedo Mendonça, prefeito responsável à época. Esse recurso de reconsideração, eu concordo no parecer do outro Ministério Público de Contas, conhecido presente recurso por ser a parte legítima e tempestivo o recurso, conforme previsto no artigo 281 e 282, inciso 1 e 284, 285, todos do regimento interno desta Corte de Contas. Negar provimento ao presente recurso, pelos motivos a seguir. Letra A. Mesmo restando ocorrências não sanadas, decidiu-se pelo parecer 205 de 2018, manifestando-se pela aprovação das contas, em razão de não ter havido no exercício prejuízo ao erário, nem tampouco malversação dos recursos públicos, né? Conhecido e provido o embargo da declaração Acordo PL-TCE 1110 de 2020, que formulou o título decisório do parecer PL-TCE 205 de 2018, conforme pleiteado pelo recorrente. Então, é esse meu voto, mantém inalterado o parecer PL-TCE 205 de 2018 e o acordo 1110 de 2020. Esse meu voto. Próximo. Processo é 4.346 de 2016, Câmara Municipal de Barreirinhas, exercício 2015. Responsabilidade de Cléo Diomar, da Câmara. Não, da Qual é o Câmara número desse pode, processo aí, conselheiro? 4346, 2016. 4, 3, Câmara Municipal 4. de Barreirinhas. Ok. Então, manifesto minha concordância com o parecer do Ministério Público de Contas, julgar regulares com ressalvas as contas anuais de gestão do Clediomar Menezes Santos, presidente da Câmara nesse exercício de 2015, aplicar uma multa de R$ 4.000, que equivale a 2 multas de R$ 2.000, dá esse montante de R$ 4.000. E é esse meu voto quanto a este processo. Próximo. 8.757 de 2019, tomada de conta especial referente ao convênio 135 de 2017, exercício financeiro de 2017, da Secretaria de Estado de Educação, tendo como responsável concedente Felipe Costa Camarão, e a conveniente é a Prefeitura de Pinheiro, com responsabilidade de João Luciano Silva Soares, prefeito. Eu voto, concordando com o parecer do Ministério Público de Contas, que seja excluído a responsabilidade do senhor Felipe Costa Camarão, secretário de Educação, em razão de que o item 5, não comprovação ou aplicação irregular de transferências voluntárias recebidas, do relatório de instrução normativa de instrução 3.426 de 2019, julgar irregular as contas do convênio 135. O nome do gestor, João Luciano, não foi citado na pauta. O conveniente é o João Luciano Silva Soares, prefeito. Não foi citado na pauta, então tem que suspender o processo para... Não está publicado. É. Diante da não publicação correta, 8757, 2019. Então, vamos adiar a relatoria deste processo e fazer uma nova publicação. 8757 está na pauta.
Não, mas porque está faltando o nome do gestor. No caso, que é o prefeito. O prefeito, está só o conveniente. Não foi publicado. É o nome do prefeito, está só o conveniente e o secretário da Educação. Não, João Luciano Silva Soares. E o responsável é Felipe, que é o responsável que conveniou, é a secretaria, naturalmente. Com a parte, Antônia Ribeiro Santos da Silva Ortegal. Não, o 8.757. Ele leu outro nome. 8757. Ele leu João Luciano. Não, mas não. Não, Luciano não. João Luciano, né? Não é errado. É o nome que está aqui no voto. Então, Publicado está correto o nome? não. Não está publicado correto, realmente. Confirmado, então. Prefeito é João Luciano, ele é o responsável, ele não consta na pauta. Já foi esclarecido bem, né? Que não consta na pauta. Então, porque o conselheiro Marcelo Coutinho não prestou atenção Ok, nesse detalhe. próximo. Então, esse processo está suspenso. Suspenso não, ele tem que ser republicado. Suspenso mesmo para republicação. O 9.086, 2019, é uma denúncia. O cidadão denunciante contra a Prefeitura Municipal de Nina Rodrigues, exercício 2019, de responsabilidade de Raimundo Aguiar Rodrigues Neto. Acerca de irregularidades, essa denúncia é acerca de irregularidades ocorridas na Prefeitura Municipal de Nina Rodrigues durante o exercício 2019, em que, de acordo com os fatos denunciados, os ocupantes de cargo do secretário municipal de Cultura e secretário municipal de Esportes do município de Nina Rodrigues não estariam efetivamente exercendo os seus cargos. Eu voto discordando do parecer do outro Ministério Público de Contas, de número 68, de 2021, da Lavra, doutor Douglas, né? Uma vez que o presente denúncia não preenche os requisitos e formalidades de admissibilidade, voto no seguinte, no sentido que este Tribunal de Contas assim decida. Não conhecer da denúncia por não preencher os requisitos de admissibilidade preenchidos do artigo 41 da Lei Orgânica deste Tribunal de Contas. E comunicar ao denunciante o inteiro teor dessa decisão em conformidade com nossa Lei 8.258 de 2005. É esse meu voto, não tem mais processo a relatar nesta data. Aprovado. De acordo com o relator, passo a palavra agora ao conselheiro Jorge Pavão. Pronto. Cadê o... Senhor presidente, senhores conselheiros substitutos, senhor procurador. Eu relato o processo número 2330/2014. É um processo, apreciação de legalidade de atos e contratos, Secretaria de Estado de Segurança Pública do Estado do Maranhão. O responsável é o senhor Aldimar Zanoni Porto. O meu voto acompanha o parecer do Ministério Público pela juntada a prestação de conta da Secretaria de Segurança Pública, que ainda se encontra em tramitação neste tribunal. Processo 8.790/2014, é um processo também de apreciação de legalidade de atos e contratos, de licitação, desta feita do prefeito de Açailândia, Prefeitura de Açailândia. Então, aqui a unidade técnica competente do tribunal emitiu despacho sugerindo que os presentes atos fossem juntados também ao processo 3619/2015, que trata da tomada de conta de gestor da administração direta do município de Açailândia. Exercício referente ao exercício financeiro de 2014. O parecer do Ministério Público também é nesse sentido, e o meu voto é também
para que seja feita a juntada ao processo de prestação de contas. Próximo. Processo 11.320/2014 é um processo de apreciação de legalidade de atos e contratos do gabinete do prefeito de Açailândia também, responsável, a senhora Gleide Lima Santos, exercício 2014. Também aqui o Ministério Público opinou pela juntada do processo ao processo de prestação de contas, da indenização direta no sítio de Açailândia, exercício financeiro de 2014, que ainda se encontra tramitando neste tribunal. Processo número 13.889/2014, processo também de apreciação de legalidade de atos e contratos, Secretaria de Estado de Segurança Pública, responsável Marcos José de Moraes Afonso Júnior. Da mesma forma, a Unidade Técnica opinou pela juntada ao processo de prestação de contas, o Ministério Público também deu parecer nesse sentido. O meu voto acompanha o parecer do Ministério Público pela juntada ao processo de prestação de contas da Secretaria. Processo senhor presidente. Está meio complicado aqui. Processo 697 barra 2015, é um processo da Secretaria de Estado, Direitos Humanos e Participação Popular do Maranhão, processo de apreciação de legalidade de atos e contratos, também está pela sugestão da Unidade Técnica e com o parecer do Ministério Público, pelas juntadas às prestações de contas, de acordo com que nesse conta está tramitando neste tribunal. O processo 5.624/2021 é um processo da Secretaria Municipal de Educação, é uma representação no caso. Quem representou, porque a denúncia foi a Claro S.A., Sociedade de Ações, e o denunciado é a Prefeitura Municipal de São Luís e a Secretaria Municipal de Educação. Responsável é Edivaldo de Holanda Braga Júnior, ex-prefeito, e Ana Caroline Marques Pinheiro Salgado. Então, trata-se de denúncia com pedido de medida cautelar, formulado pela empresa Clara S.A. de Saúde da Prefeitura Municipal de São Luís, da Secretaria Municipal de Saúde, de Educação, em razão de adimplemento contratual de prestação de serviços de telefonia móvel firmado pela Prefeitura Municipal de São Luís por intermédio da Secretaria Municipal de Educação. Mesmo diante da urgência na contratação, devido ao estado de calamidade pública, sempre houve registro de débito por falta de pagamento no referido contrato, levando a empresa denunciante a formular diversos comunicados, que sempre culminavam com a suspensão do serviço de telefonia móvel e, por fim, na rescisão unilateral do contrato. Segundo o denunciante, a inadimplência da Prefeitura de São Luís totaliza R$ 3.358.766,10, motivo pela qual, com a intenção única de receber os valores devidos, formulou pedido de concessão de cautelar. O Ministério Público de Contas opinou pela citação do responsável e pela posterior juntada aos autos das contas anuais referentes ao exercício financeiro que ocorreram as despesas. Por bem, analisando os fatos narrados na inicial, observa-se o nítido interesse de recebimento dos valores correspondentes à prestação de serviços de telefonia móvel por parte da empresa denunciante, em face da Prefeitura de São Luís, caracterizando a pretensão em verdadeira ação privada de ressarcimento. Com a devida vênia, entendo que a controvérsia deve ser intentada no âmbito do Poder Judiciário.
Excediço que não compete ao Tribunal de Contas intervir em questões de natureza individual, ainda que decorrentes de atuação de agentes fiscalizados, principalmente em relação a valores a receber oriundos de contratos privados, ainda que firmados entre públicos, como ocorre no caso concreto. Em análise, é possível afirmar que o objeto da denúncia a hora analisada está caracterizada como relação de consumo regida pela Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, cujo desline deve, como já afirmei acima, ser processado no âmbito do Poder Judiciário. Sendo assim, de forma contrária ao parecer do Ministério Público, voto para que esta Corte não conheça da denúncia, com fundamento no parágrafo único do artigo 41 da Lei Estadual 8.258/2005, tendo em vista que a pretensão da empresa denunciante se restringe a dirimir simples controvérsia por inadimplemento contratual por parte do poder público, caracterizada com relação de consumo regido pela Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, cujo desline deve ser processado no âmbito do Poder Judiciário. B. Determine o arquivamento dos autos com fundamento no artigo 50, item 1, da Lei Estadual número 8.258/2005, em razão da ausência de transgressão à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial, no âmbito das competências das Cortes de Contas estabelecida pela Constituição Federal. Publique a decisão no Diário Oficial Eletrônico deste tribunal para todos os fins. É o voto, senhor presidente. Senhor relator, é porque eu não posso ter acesso, com licença, é porque eu não posso ter acesso aqui ao parecer do nosso colega, mas eu queria só registrar meu ponto de vista sempre que eu manifesto aqui nesses processos. Isso tem sempre SEMAR, nós temos aqui vários processos reiteradamente manifestado que em casos de direito exclusivamente privado, que é o caso, nós sempre determinamos o arquivamento, porque não compete o Tribunal de Contas estar tangenciando sobre questões de cobrança, servindo como cobrador de contas, mesmo de prefeitura, ou de agente público, qualquer que seja, porque senão nós daqui a pouco teremos facilmente 5.000 processos só desses casos aí rapidamente. Até porque não é parte nossa disso, de tratar de forma indireta esse tipo de coisa. Então, ressalvando meu ponto de vista pessoal, eu modifico o parecer em banca. Modifique em banca, tá certo. Estou de acordo com o Ministério Público, senhor presidente, meu voto. E por último, senhor presidente, é o processo que eu devolvi ainda há pouco, né? Que é o processo 2.967/2010, que é da Prefeitura Municipal de Lagoa Grande do Maranhão. Como eu expliquei atualmente, foi um processo em que o gestor deu entrada num recurso de reconsideração muito fora do prazo. O recurso de reconsideração foi protocolado em 5 de maio de 2017, ou seja, 367 dias da data da publicação do acordo recorrido, portanto, fora de qualquer dos prazos previstos aqui nos artigos 136 e 137 da Lei do Tribunal de Contas, que evidencia seu presente recurso intempestivo, não devendo, por isso, ser conhecido e apreciado por esta Corte de Contas. Então, eu dei o meu voto pela não conhecimento, né, para não recebimento do processo, do recurso, né, não conhecimento do recurso. O conselheiro Álvaro pediu vista, depois devolveu o recurso da mesma forma como recebeu, e eu agora estou devolvendo para colocar em votação. Vossa Excelência precisa colher o voto dos demais membros. Se eu não me engano, quem pediu vista devolveu, mas não se manifestou. Concordando com... Conselheiro Álvaro, ele acho que concordou, não sei. Concordei com o voto do conselheiro relator, Sim. Em virtude que quando eu entendi que tinha um outro argumento, mas o voto está correto, segundo o meu entendimento, também. Também. Então, ninguém mais contestou, está aprovado de acordo com o relator. E é só essa... Só isso. Então, aprovado todos os processos de acordo com o relator, passa a palavra agora ao conselheiro Admar Serra Cutrim. Passa com a palavra a Vossa Excelência. Já, professor? Já? Sim, sim. Senhor presidente, cumprimentando a todos, eu trago no dia de hoje
O primeiro processo 4902-2008 é uma admissão de pessoal 2008 ao exercício, São José de Ribamar, Luiz Fernando Moura Silva, ex-prefeito, e Ana Maria Soares Vasconcelos, secretária municipal de planejamento. Admissão de pessoal demonstrativo de admissões relativo ao primeiro quadrimestre do exercício financeiro 2008, conforme dispõe o artigo 18, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, eficácia de controle externo sobre atos realizados em 2008, prejudicada. Contas anuais do prefeito municipal São José de Ribamar foram julgadas regulares, com ressalva neste tribunal. Eu estou votando pelo arquivamento dos autos, em razão de que não há como prosperar, como eu botei aqui no meu, o final do meu voto, divergindo do parecer do Ministério Público do Tribunal, dispõe sobre especialmente o artigo 75, caput, Constituição Federal, artigo 7, inciso 1º, e artigo 50, inciso 1 da Lei 8258/2005, para que esta Corte de Conta arquive o presente processo de apreciação de nulidade de atos e contratos realizados pela Prefeitura Municipal de São José de Ribamar no exercício de 2008, de responsabilidade de Luiz Fernando e senhora Ana Maria, e considerando que as contas anuais da administração direta do município de São José de Ribamar no exercício financeiro 2008 já foram julgadas regulares nos autos do processo 6140/2009, por meio do acordo PLTCE 1693/2010, ou seja, o TCE já deu quitação ao responsável. Este é meu voto. Eu estou divergindo porque as contas originais já foram julgadas regulares. Processo 11.209/2012, financeiro 2007 ao exercício, Prefeitura de Codó, Benedito Francisco da Silveira Figueiredo. Doutor Douglas emitiu o parecer. Reconheço o presente embargo, uma vez que nele estão presentes os requisitos da admissibilidade, que seja dado provimento ao presente embargo de declaração, concedendo o efeito modificativo, que seja determinada o cancelamento da inscrição do nome do senhor Benedito Francisco da Silveira Figueiredo, do cadastro estadual de inadimplente. E eu estou votando nesse sentido, dar-lhe provimento parcial, considerando somente para exclusão do item 2 da referida decisão PLTCE 337/2021, retirando o nome do senhor Benedito Francisco da Silveira Figueiredo, ex-prefeito, do cadastro estadual de inadimplente, SEI, manter a decisão PLTCE 337, que arquivou a apreciação da legalidade do ato de contrato referente ao contrato 170/2007, celebrado entre a Secretaria de Estado de Infraestrutura e a Prefeitura Municipal de Codó, do exercício 2007, fazendo constar na nova publicação da decisão a exclusão do item 2, tão como retirada do cadastro do SEI, inadimplente do SEI. Determinar prosseguimento e publicar é meu voto, senhor presidente. Processo 10.920/2013, apreciação da legalidade de ato pessoal, reexame de demissão de pessoal, Corpo Bombeiro Militar do Maranhão, José Henrique Pessoa de Brito, comandante. Dr. Paulo Henrique funcionou no feito. Reexame de admissão de pessoal, procedimento analisado, cumpriu com os requisitos da legalidade previsto em lei. Voto pelo julgamento legal da ciência às partes, publicação no arquivo eletrônico dos autos, após ter julgado. Eu estou acompanhando o parecer do doutor Paulo, concordando com a unidade técnica. Eu voto. Próximo. Processo 4398/2020, representação com pedido de liminar, Ministério Público de Contas contra a empresa ABGTA, Abigta, com TIA, Comércio e Serviço no município de Brejo e o município de Brejo, Maranhão. José Farias de Castro, ex-prefeito, a representação com pedido de liminar no Ministério Público. Eu vou só nos finalmente, porque foi um voto relativamente longo, eu botei jurisprudência.
Eu concluo dizendo que o decreto 1232, de 30 de 8 de 94, que dispõe sobre as condições para forma de repasse regular e automático do recurso do Fundo Nacional de Saúde para os fundos de saúde estaduais, municipais e Distrito Federal, ratifica a competência do TCU para fiscalizar os recursos do SUS repassados pela esfera do governo, assim dispondo o artigo 3º da Lei 1232, diz que os recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde serão movimentados em cada esfera de governo sob fiscalização do respectivo Conselho de Saúde, sem prejuízo da fiscalização exercida pelos órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo e do Tribunal de Contas da União. Portanto, eu estou divergindo do Ministério Público de Contas para que se decida arquivar o presente de representação dos termos do artigo 41, parágrafo 1º, combinado com o artigo 43, parágrafo 1 da Lei 8258/2005, em razão do objeto da representação tratar de recurso federal cuja fiscalização está afeta ao Tribunal de Contas da União. Publicar esta edição diária oficial eletrônica do Tribunal para fins legais, inclusive para dar ciência ao representante e aos representados, bem como dar conhecimento ao Tribunal de Contas da União. Este é meu voto. E é só. Aprovado. De acordo com o relator, a palavra agora com o conselheiro Ribamar Furtado. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor procurador, senhoras secretárias, relato inicialmente o processo 9.582, 2018, uma representação formulada pelo Ministério Público de Contas do Estado do Maranhão em face do município de Montes Altos. Prefeito, senhor Ajuricaba Souza de Abreu, e da empresa ICAP, Instituto de Capacitação, Assessoria e Pesquisa, por supostas irregularidades na contratação e execução de contratos inerentes à prestação de serviço para a realização de concurso público. Ao final da instrução processual, restou sem saneamento somente a irregularidade relativamente ao encaminhamento intempestivo do contrato do pregão 029/2018. O representante argumenta que, por conta da inoperância e manutenção do sistema de rede da internet do município, não enviou o aludido contrato no prazo de 5 dias úteis, mas que o fez logo que possível, somente 3 dias após o final do prazo, não restando qualquer prejuízo para os órgãos de controle. Chamado a se pronunciar, o Ministério Público de Contas, através do Dr. Douglas, opinou pelo provimento parcial da representação ante o atraso no encaminhamento via SOCOP dos elementos de fiscalização do referido certame, com a aplicação de multa no valor de R$ 600. Como restou evidenciado no decorrer da instrução processual, praticamente todas as irregularidades apontadas pelo órgão ministerial foram afastadas pela defesa, restando unicamente a relativa ao encaminhamento intempestivo dos elementos da fiscalização do pregão 029/2018. Nessa esteira, o próprio Ministério Público de Contas reconhece a improcedência das alegações inicialmente sustentadas quanto ao referido processo licitatório, requerendo unicamente a aplicação de multa por atraso na alimentação dos elementos de fiscalização via SACOP. Desse modo, eu voto no sentido de que a Secretaria de Contas decida conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente e expedir recomendação ao gestor para que obedeça a IN 34/2014, enviando nos prazos estabelecidos os elementos para o SACOP. Como voto, senhor presidente? Eu não estou aplicando a multa de R$ 600, né? Até pelo valor proposto é muito pequeno. O trabalho de cobrar 600, não, eu acho que não compensa. Multa de R$ 600. E a verdade é que o
o prefeito, ele tomou a iniciativa e sanou para todas as irregularidades possíveis, ele sanou. O prazo ele não cumpriu, não tinha como voltar, o tempo não volta, né, para ele sanar essa irregularidade. De forma que eu não estou aplicando a multa de R$ 600. É assim que eu voto, senhor presidente. Próximo. Processo 4.441/2014, cuida-se da prestação de conta de gestor do Fundo Municipal de Assistência Social de Paraibano, exercício financeiro 2013, da senhora Maria Aparecida Queiroz Furtado, que é a prefeita, e Edivânia Coelho Madeira de Souza, a secretária municipal de Assistência Social. Ao final da instrução processual, o corpo técnico desse tribunal se manifestou através do relatório de instrução número 43/2022 pela persistência das seguintes irregularidades evidenciadas no relatório de instrução número 24/14/2016. Então, as irregularidades são inexistência de ato administrativo autorizando a senhora Edivânia Coelho Madeira de Souza a ordenar despesa. A tomada de preços, número 2, 2013, apresenta ausência de comprovação da publicação em órgão oficial das compras feitas. A tomada de preços, 06, 2010, não foi incluída na tomada de contas, em desacordo com a instrução normativa do TCE. Ocorreu ainda não contabilização dos valores referentes às obrigações patronais do exercício e não envio das guias de previdência social, mês a mês, referente ao recolhimento junto ao órgão competente da contribuição retida dos servidores nas folhas de pagamento de janeiro a dezembro. Essas são as irregularidades. O Ministério Público de Contas opinou pela irregularidade das contas aplicando e aplicação de multa de R$ 30 mil. Eu vou só discordar desse valor de 30. Eu acho, assim, nós estamos julgando irregulares, mas eu estou reduzindo para 10 mil. Né? Eu acho 30 mil para essas irregularidades um valor demasiado. Estou aplicando R$ 10 mil, é como voto. Processo 8.883/2018, tomada de contas especial, Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, CECID. Responsável, Flávia Alexandrina Coelho Almeida Moreira. Prefeitura Municipal de Bacuri. Responsável, senhor José Baldoino da Silva Neri. Em razão da... Bom, trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Social e Desenvolvimento Urbano, por intermédio da senhora Flávia Alexandrina Coelho Almeida Moreira, em razão da ausência de prestação de contas dos recursos repassados através do convênio 404/2013, firmado com a Prefeitura Municipal de Bacuri, de responsabilidade do senhor José Balduino da Silva Neri, para pavimentação em bloquetes no município mencionado. A Unidade Técnica de Controle Externo, analisando os autos, atribuiu a responsabilidade pela devida prestação de contas ao senhor José Balduino da Silva Neri, então prefeito de Bacuri, e quantificou o dano ao erário em R$ 40 mil, devidamente citado por edital, após 2 tentativas via correio, em endereços distintos, a primeira retornando com a informação de mudança de endereço e a segunda com a informação de que a entrega restou infrutífera após 3 diligências com o registro de ausente. O responsável não apresentou defesa. O processo foi a doutora Flávia, que opinou pelo julgamento irregular das contas pela imputação do débito de 40 mil, acrescido da multa de R$ 5 mil em razão do débito. Eu estou votando dessa forma, senhor presidente, pelo julgamento irregular, pelo débito e pela multa. Processo 7.250,
é uma representação com pedido de concessão de medida cautelar formulada pelo Ministério Público de Contas em desfavor dos senhores João Igor Vieira Carvalho, prefeito, Haroldo Aires Castro, secretário municipal de saúde, Elisa dos Santos Araújo Lima, pregoeira do Poder Executivo Municipal, Regina Lúcia Alves Machado, servidora pública municipal, Francisco das Chagas Carvalho, servidor público municipal, e o Instituto EIRELI, representado por Fernando Bastos dos Santos Filho, por supostas irregularidades ocorridas no pregão eletrônico número 29/2021, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a realização de estudo científico baseado no Guia Nacional de Vigilância Epidemiológica, visando monitorar a ocorrência das 39 doenças relacionadas no guia, com foco principal na Covid-19. Segundo o representante, o referido processo licitatório encontra-se eivado de irregularidades que maculam a legalidade, a isonomia e competitividade do certame em favor da empresa citada, podendo resultar em prejuízo aos cofres públicos da ordem de R$ 2.649.990, que é o valor da contratação. Sustenta que as ilegalidades descritas na presente representação, apesar de estarem relacionadas ao pregão 029/2021 do município de São Bernardo, Maranhão, se repetem em processos licitatórios adotados por outros 18 municípios maranhenses, com idêntico objeto e tendo como vencedora a empresa EMET, Instituto EIRELI. Narra que, apesar de tratarem de procedimentos licitatórios visando a contratação de empresas especializadas para a realização de estudo científico destinado ao monitoramento da ocorrência das 39 doenças previstas no Guia Nacional de Vigilância Epidemiológica, os referidos termos de referência selecionaram sempre as mesmas 5 doenças para acompanharem, com a previsão de realização dos respectivos exames laboratoriais: HIV, sífilis, dengue, hepatite C e influenza, acrescido dos exames de próstata PSA e TLR Covid-19 antígeno. Expõe que todos os editais exigem como documento de habilitação a comprovação de vínculo dos mesmos profissionais: enfermeiro, técnico de higiene, técnico de enfermagem, farmacêutico, estatístico, psicólogo e assistente social, além de usarem as mesmas empresas na cotação de preços, ISI, Quantum e SRA, localizadas na região de Imperatriz, as quais, segundo o órgão ministerial, não possuem atividade econômica compatível com o objeto da licitação, a realização de exames laboratoriais. Esclarece que, especificamente quanto ao processo licitatório impugnado, já devidamente adjudicado e homologado, há a determinação de realização mínima de 7.000 de cada um dos exames elencados. Acontece, porém, que a empresa representada, já citada, não está autorizada a realizar exames laboratoriais de análises clínicas e não está inscrita no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, em desobediência ao que dispõe as resoluções da diretoria colegiada da Anvisa, número 189 e 302. Ele relata que o alto montante investido na realização de um estudo estatístico de efetividade duvidosa, da ordem de R$ 2.649.990,
reais em um período pandêmico, no qual deveria o município focar os esforços em prevenir, vacinar, tratar, medicar e recuperar a população, especificamente contra a Covid-19, evidencia a ilegitimidade da despesa, destoando do planejamento orçamentário do município, vez que tal valor representa quase 9.000 vezes o valor consignado para a despesa de subfunção da subfunção vigilância epidemiológica. A representação assinala ainda que apesar de o objeto da contratação ser supostamente o monitoramento de 39 enfermidades, o termo de referência contempla somente nos 5, de modo que 93% das doenças previstas no Guia Nacional de Vigilância Epidemiológica não estão abrangidas na contratação. A denúncia diz ainda que parte dos serviços contratados, tais como aferição de saturação de oxigênio, batimento cardíaco, IMC, temperatura e pressão arterial, não deveriam ser objeto da contratação, vez que são prestados pela rede pública de saúde do município, por meio da atenção básica domiciliar, já integrada à rede de atenção à saúde do sistema de saúde. Né? A denúncia aponta ainda que o termo de referência não define os parâmetros para o cálculo do tratamento da amostra para aplicação do exame, estabelecendo de forma arbitrária a realização mínima de 7.000 de cada um dos exames elencados, quantidade que corresponde a 25% da população do município no ano de 2021, segundo dados do IBGE. A representação acrescenta que, apesar da previsão de realização de 7.000 exames de próstata, PSA, há, segundo dados demográficos do IBGE, somente 3.312 homens com idade a partir dos 40 anos no município. Aí teria que fazer 2 exames em cada homem, né? Por ano, em todos os homens. Como se isso fosse fácil, né, doutor Washington? Argumenta a denúncia que o município não inseriu os elementos de fiscalização referentes ao pregão eletrônico de número 029/2021 no sistema de acompanhamento de contratações públicas, SACOP, em descumprimento ao que dispõe o artigo 11 da IN-TCE MA número 34/2014. Por último, o Ministério Público requer a concessão da medida cautelar, determinando a suspensão da licitação impugnada, na fase em que se encontra, e dos eventuais pagamentos realizados em favor da empresa representada. Em 19 de outubro de 21, antes do mesmo ser citado, o senhor João Igor Oliveira Carvalho, prefeito daquela municipalidade, apresentou defesa dos itens, em resumo, que o certame, ora impugnado, foi cancelado, em virtude da falta de interesse da administração em contratar com a empresa vencedora, pugnando pela perda do objeto do presente processo. Eu tenho a impressão que a ação do Ministério Público foi providencial e tempestiva e surtiu efeito, né, efetiva. Né? A contratação não foi feita. Bom, em seguida, os autos foram encaminhados ao núcleo de fiscalização, cuja análise encontra-se consubstanciada no relatório de instrução número tal. Segundo o corpo técnico, as irregularidades inicialmente apontadas pelo órgão ministerial foram confirmadas no decorrer da instrução processual, não tendo cancelamento posterior
único argumento utilizado pelo representado, o condão de elidir as irregularidades que macularam o processo licitatório. Ainda mais, ao se analisar a repetição do modus operandi em diversos outros municípios com a mesma empresa, sagrando-se vencedoras. Então, a doutora Flávia manifestou-se pela inocorrência de perda do objeto, em virtude do interesse público verificado no presente caso, ainda que tenha havido a posterior revogação do certame, opinando pela aplicação de multa ao responsável pelo atraso no encaminhamento dos elementos de fiscalização da licitação via SACOP e pela prática de ato com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, operacional. Eu estou acolhendo o parecer do Ministério Público, julgando procedente a representação e aplicando uma multa de R$ 5.000 ao senhor João Igor Vieira Carvalho. Como voto? E é sócio. Aprovado de acordo com o relator, o conselheiro Marcelo Tavares já cumpriu sua missão. Agora eu passo a palavra para o doutor Blackout, conselheiro Blackout. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-geral, senhoras secretárias, relato o processo 326 326/2021 é uma tomada de conta especial relativa ao exercício 2014 do âmbito da Secretaria de Estado da Educação, SEDUC. Trata-se de Caixa Escolar Maria do Socorro Almeida, anexo Coqueiro, Uri, São Luís, responsável é Valdinéia Luiza Salaza, presidente da Caixa Escolar. O concedente foi o Governo do Estado do Maranhão, Secretaria de Estado da Educação, responsável Felipe Costa Camarão, secretário. Aqui a TCS deu em razão de não prestação de contas, na época oportuna. O valor foi de R$ 531,25, atualizado da R$ 800,64, portanto, muito abaixo dos R$ 100.000, estabelecido na decisão normativa 38 de 2020, artigo 1º. Portanto, o processo ou vai para ser juntado à prestação de contas ou arquiva-se diretamente. No caso aqui, essa prestação de contas já foi julgada pelo Pleno, transitou em julgado. Portanto, acolho o parecer do Ministério Público, propõe no sentido que o Tribunal decida pelo arquivamento do presente processo, haja vista que o possível dano ao erário é inferior à quantia fixada na Instituição Normativa TCE 50/2017, alterada pela Decisão Normativa 38 de 2020, e em razão de que as contas anuais da Secretaria de Estado de Educação, exercício 2014, processo 3581/2015, já transitou em julgado em 7 de julho de 2020. É como propõe, senhor presidente. Próximo. Processo 4937/2017, prestação de contas dos gestores. Trata-se do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Açailândia, relativo ao exercício 2016, tendo como responsável Ângela Márcia Lima Silva, secretária municipal da Infância e da Adolescência, naquele município, naquela época. Não restou nenhuma ocorrência após a análise pela unidade técnica. O Ministério Público se manifestou no sentido do julgamento regular. Portanto, minha proposta de decisão, com base na conclusão da unidade técnica e acolhendo o parecer do Ministério Público, é no sentido de que o Tribunal decida julgar regulares as contas anuais dos gestores, Fundo Municipal de Criança e Adolescente de Açailândia, exercício 2016, em razão de não ter ocorrido nenhuma falha. É como propõe, senhor presidente. Próximo. Processo 4428/2016, trata-se de prestação de conta de gestores. É o Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente de Imperatriz. Responsável Miriam Reis Ribeiro, então secretária municipal de Desenvolvimento Social. O exercício é 2015.
Não há ocorrências após a análise da prestação de conta pela unidade técnica competente. Parecer do Ministério Público é no sentido de julgamento regular. Portanto, minha proposta de decisão, com base na conclusão da unidade técnica e acolhendo o parecer do Ministério Público, é no sentido de que o Tribunal julgue regulares as contas anuais do Fundo Municipal de Direito da Criança e do Adolescente de Imperatriz, exercício 2015, tendo como responsável Miriam Reis Ribeiro. É como propõe, senhor presidente. Próximo. Processo 3799/2021, uma consulta formulada no exercício 2021 pelo presidente da Câmara de Cajapió, a presidente da Câmara, Maria das Dores Barros Serra. A proposta formulada versa sobre a seguinte questão: esclarecer se é possível a Câmara Municipal de Cajapió realizar o pagamento de subsídios reajustados aos vereadores no exercício financeiro de 2021, considerando as prescrições da Lei Complementar 173, de 27 de maio de 2020, que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-19. Essa é a pergunta. O processo foi submetido à unidade técnica, que fez uma instrução completa e detalhada, foi ao Ministério Público, que se pronunciou nos termos da conclusão da unidade técnica. Minha proposta de decisão é a seguinte, em resposta à consulta, acolhendo os fundamentos apresentados pela unidade técnica e a manifestação do Ministério Público. Conhecer da consulta formulada por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade exigidos na lei orgânica. Responder à consulta formulada nos seguintes termos. O artigo 65 da Lei Complementar 101/2000 passou a tratar de duas situações específicas de calamidade públicas, a saber, calamidade de aspecto municipal ou regional e calamidade pública que atinge parte ou a integralidade do território nacional, como na situação da pandemia. Ao editar o Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020, o Congresso Nacional decretou situação de calamidade pública de abrangência nacional, pelo que o Maranhão e todos os seus municípios são sujeitos a regras e restrições impostas pela Lei Complementar 173 de 2020, mesmo que algum município maranhense não tenha situação calamitosa reconhecida pela Assembleia Legislativa Maranhense. Excepcionalmente, em respeito ao regime fiscal provisório previsto nessa Lei Complementar 173 de 2020, para a legislatura 2021-2024, os subsídios eventualmente fixados pela respectiva Câmara Municipal para vereadores, prefeito, vice-prefeito e secretários municipais, somente poderão produzir efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022, restando vedada qualquer cláusula de retroatividade nos termos do artigo 8º, incisos e parágrafo 3º do referido diploma legal. No curso da legislatura, é possível proceder-se à revisão dos subsídios recebidos pelos agentes políticos municipais, sempre por meio de lei, para compensar os efeitos da inflação acumulada no período de, no mínimo, 12 meses que a antecederem, devendo-se, para tanto, observar os preceitos contidos na Constituição Federal e na Lei Complementar 101, no que diz respeito a limites. Consignar que a resposta a esta consulta tem caráter normativo e constitui um pré-julgamento da tese, mas não do fato concreto, do caso concreto. Encaminhar ao consulente cópia da decisão. É como propõe, senhor presidente. Próximo. Processo 4.200/2021, uma consulta formulada pelo prefeito de Balsas, Eric Augusto Costa e Silva. A pergunta foi no final de 2021. A questão é esclarecer sobre a concessão de progressões, promoções e incentivo à qualificação dos servidores municipais e as limitações impostas pela Lei Complementar 173, de 27 de maio de 2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus. De novo, a pergunta foi submetida à unidade técnica, que fez a análise e produziu o relatório circunstanciado a respeito da pergunta. Também foi ao Ministério Público, que se manifestou no sentido da conclusão da unidade técnica.
Portanto, minha proposta de decisão, em resposta à pergunta, é no sentido de acolher os fundamentos apresentados pela unidade técnica e a manifestação do Ministério Público. Conhecer a consulta formulada, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, conforme lei orgânica. Responder à consulta formulada nos seguintes termos. Não há vedação na Lei Complementar 173/2020 para concessão de progressões e ou promoções, cuja instituição, por lei, seja anterior ao estado de calamidade pública, seja por qualificação ou titulação, mérito ou antiguidade, não se lhes aplicando qualquer restrição nesse sentido, salvo as condições e requisitos próprios da legislação de cada ente político, estado ou municípios. O artigo 65 da Lei Complementar 101, que trata das situações específicas de calamidade pública, que já falei em outro processo, se aplica ao caso concreto aqui. A Lei Complementar 173/2020 proíbe a alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa, de maneira que, enquanto vigente o regime fiscal temporário, por ela instituído, não poderão ser levadas a efeitos modificações nas carreiras que resultarem em aumento de despesa. Consignar que a resposta a esta consulta tem caráter normativo e constitui pré-julgamento da tese, mas não do fato ou caso concreto. Encaminhar ao consulente a resposta aqui produzida. E é como propõe, senhor presidente. Processo 8598/2021, também uma consulta formulada no exercício 2021 pelo diretor financeiro do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão, IPREV, senhor Charles Correia Castro Júnior. A questão é a seguinte: esclarecer se analistas previdenciários fazem jus ao adicional de qualificação e à gratificação de natureza técnica. Tanto a unidade técnica argumenta que a proposta trata de fato concreto. Não é uma questão em tese. E o consulente não é legítimo de acordo com o artigo 59 da lei orgânica. Portanto, conclusivamente, a consulta formulada por autoridade não tem legitimidade. A ausência de demonstração da pertinência temática da consulta às respectivas áreas de atribuições do IPREV. E a consulta versa sobre o caso concreto com especificação prática e comum. Mesmo assim, minha proposta de decisão é no sentido de, embora não conhecendo a consulta, que seja encaminhado para esse consulente as conclusões da unidade técnica para leitura e reflexão. É como propõe, senhor presidente, e é só. Senhor relator, no caso é encaminhar as conclusões do Ministério Público. Não? Também. Perfeito. Obrigado. Aprovado de acordo com o relator, não estando presente o conselheiro Nava, passa a palavra ao conselheiro Osmário. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, eu inicio relatando o processo 3099/2015, uma prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Palmeirândia, 2014. É o exercício responsável, senhor Nilson Leal Garcia. Após a análise da defesa, restaram ocorrências referentes a descumprimento da transparência em relação aos artigos 48 e 48A da Lei Complementar número 101 de 2000, e inconsistência dos saldos financeiros do início do exercício em relação ao saldo financeiro do final do exercício anterior. O Ministério Público de Contas, em parecer do Dr. Douglas Paulo da Silva, manifestou-se pela aprovação com ressalva das contas e a proposta de decisão nesse sentido, senhor presidente. Aprovação com ressalva das contas. O processo 3998/2017 é uma representação formulada pelo Ministério Público de Contas em desfavor do município de Olho d'Água das Cunhãs, em face de suposta ilegalidade na contratação direta de escritório de advocacia
para a realização de serviços jurídicos visando o recebimento de valores decorrentes de diferenças do Fundef. Responsável, senhor Rodrigo Araújo de Oliveira. Procuradora constituída, a doutora Mila Cristina Martins de Oliveira. Interessados, João Azedo e Brasileiro Sociedade de Advogados e OAB, Seção Maranhão. O representante em síntese aponta contratação sem licitação, forma de pagamento ad êxito, ou seja, sem previsão contratual de preço certo, destinação de recursos vinculados à educação para pagamento de honorários advocatícios. A unidade técnica concluiu pela ilegalidade da contratação, bem como da forma de pagamento ad êxito. O Ministério Público de Contas, em parecer do Dr. Paulo Henrique Araújo dos Reis, manifestou-se pela ilegalidade da contratação em questão, pela ilicitude da forma de pagamento e reiterou a procedência da representação e dos pedidos. A proposta de decisão, no sentido deste tribunal considerar procedente a representação, declarar ilegal o procedimento de exigibilidade que deu origem ao contrato e de todos os atos dele decorrentes e as demais providências aí de praxe na situação. É a proposta de decisão, senhor presidente. O processo número 4150/2017, também uma representação formulada pelo Ministério Público de Contas em desfavor do município de Cândido Mendes, em face de suposta irregularidade na contratação do escritório de advocacia, visando o recebimento de valores decorrentes de diferenças do Fundef. Responsável, senhor José Ribamar Leite Araújo. Interessados, João Azedo e Brasileiro Sociedade de Advogados e OAB, Seção Maranhão. O representante, em síntese, aponta contratação de serviço advocatício sem licitação, modalidade de pagamento ad êxito e uso de recursos vinculados à educação para pagamento de honorários advocatícios. Ao analisar os autos, a unidade técnica concluiu pela ilegalidade da contratação e a forma de pagamento ad êxito. O escritório João Azedo Brasileiro Advogados Associados solicitou o arquivamento dos autos em razão de desistência processual protocolada na 7ª Vara da Justiça Federal. O Ministério Público de Contas, em parecer do Dr. Jairo Cavalcante Vieira, manifestou-se pela ilegalidade da contratação, assim como a ilicitude da forma de pagamento e requerendo a procedência da representação. A proposta de decisão, no sentido deste tribunal, conhecer da representação, considerar procedente a representação e declarar ilegal o procedimento de inexigibilidade que deu origem à celebração do contrato, indeferir o pedido de arquivamento formulado pelo escritório João Azedo e Brasileiro Sociedade de Advogados e ter mais determinações de praxe, senhor presidente. É a proposta de decisão. Processo 2089-2021 trata-se de uma consulta à Câmara Municipal de Balsas, consulente é o senhor Moisés Coelho e Silva Neto, que é o presidente daquela Câmara, que, em síntese, ele indaga: o caso o município não tenha decretado estado de calamidade pública em decorrência da Covid-19, não estão sujeitos às proibições do artigo 8º da Lei Complementar 173/2020. Caso exista lei municipal anterior ao estado de calamidade pública decorrente da pandemia, prevendo a revisão geral anual, poderá implementar a atualização da remuneração através de revisão constitucional já em 2021. Caso pretenda realizar a progressão e promoções previstas em PCCs aprovados antes de 2020, mesmo que os servidores tenham cumprido os requisitos legais no período de calamidade pública, podem ser efetivadas em 2021. Caso exista lei estabelecendo o índice percentual com base no INPC para realizar a revisão geral anual, esse somente poderá atualizar a remuneração de membros do poder e servidores com base na variação da inflação calculada com base no IPCA. Bom, o processo
foi a instrução técnica e depois ao Ministério Público da Lavra e o parecer da Lavra do Dr. Douglas Paulo da Silva, que concordou aí com o parecer, com a unidade técnica. E concordando com os dois aqui, a proposta de decisão é no sentido desse tribunal conhecer da consulta, respondê-la nos seguintes termos. O artigo 65 da Lei Complementar 101 passou a tratar de duas situações específicas: calamidade pública, vai saber, calamidade de aspecto municipal, regional, e calamidade pública que atinge parte ou integralidade do território nacional, como na situação de pandemia. Ao edital do Decreto Legislativo no 6 de março de 2020, o Congresso Nacional decretou situação de calamidade pública de abrangência nacional, pelo que o Maranhão e todos os seus municípios estão sujeitos às regras e restrições impostas pela Lei Complementar, mesmo que algum município maranhense não tenha a situação calamitosa reconhecida pela Assembleia Legislativa Maranhense. A Lei Complementar 173/2020 proíbe a alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa, de maneira que, enquanto vigente o regime fiscal temporário por ela estatuído, não poderão ser levadas a efeitos modificações nas carreiras que resultarem em aumento de despesa. É possível a concessão de revisão com vistas a compensar os efeitos da inflação acumulada no período de, no mínimo, 12 meses, que há a anteceder. No entanto, ante o regime fiscal temporário, eventual revisão deve ser feita com base no Índice Nacional de Preço ao Consumidor e o ato de recomposição da perda do valor aquisitivo da moeda somente poderá produzir efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2022, sendo vedada qualquer cláusula de retroatividade. A aplicabilidade do direito à revisão geral anual dos servidores públicos depende de propositura de projeto de lei de revisão, de dotação de lei da lei orçamentária, bem como da previsão na lei de diretrizes orçamentárias. Bom, e demais observações e recomendações, senhor presidente. Acho que está respondida aqui. Já a terceira consulta nesse sentido, duas foram relatadas pelo conselheiro Blackout e agora essa aqui relata, nesse mesmo sentido. É a proposta de decisão, a apreciação dos senhores conselheiros, e é só, senhor presidente. Aprovada de acordo com o relator. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão.